Tóquio, na Sophia University, e este é meu último Conecta, então é uma grande honra estar aqui com vocês. E, bom, vou falar então um pouquinho sobre a minha experiência na disciplina de português avançado, e o título do meu trabalho é O Audiovisual Brasileiro na Aula de Português, Desafios e Possibilidades no Ensino Superior no Japão. Bom, então, quando nós pensamos em audiovisual japonês, né, começando assim, fazendo esse movimento contrário, eu imagino que muitas imagens surjam à mente de vocês. Então, por exemplo, né, várias imagens como essas, então, desde Ultraman até Shogun, até Godzilla, várias outras animações, animes também. E tudo isso vai formando o nosso imaginário sobre o Japão desde quando nós somos crianças, né? Então, esse movimento, será que ele acontece ao contrário? Então, só para contextualizar um pouquinho essas relações Brasil e Japão, então, em 1908 ocorreu o primeiro fluxo migratório japonês para o Brasil, chegando em Santos, com 781 pessoas. Em 2022, os dados da Embaixada do Japão no Brasil estimam que há aproximadamente 2 milhões de japoneses e descendentes vivendo no Brasil, a maior população de origem japonesa fora do Japão. Isso é um dado assim incrível, porque realmente é muito significativo. E, em 2023, a maior comunidade não asiática morando no Japão é brasileira, estando em 5º lugar no ranking geral de trabalhadores estrangeiros no Japão. Bom, aqui é um gráfico que está disponível no site do Consulado do Brasil em Nagoya, e é só e só para ilustrar um pouquinho a quantidade de brasileiros vivendo lá, a maior quantidade de brasileiros vivendo no Japão estão concentrados em Nagoya, em Aichi, principalmente, onde o meu colega Watson está atuando. Em Tóquio, onde eu estou atuando, tem cerca de 54 mil brasileiros lá. Bom, então, tudo isso nos leva a pensar, tem um número enorme, a comunidade de japoneses vivendo no Brasil, de descendentes, é a maior lá, e nós, brasileiros, crescemos com várias imagens e várias expectativas, enfim, sonhos também de ir para o Japão, mas isso acontece no Japão, mesmo que tenha um grande número de brasileiros lá? Bom, não exatamente. Então, vou falar um pouquinho sobre o meu contexto. Então, há 30 anos teve, agora há 34 anos, então há 34 anos teve o primeiro leitorado lá na Sophia também, e depois nunca mais. Então, eu voltei, voltei. Eu fui comecei o meu leitorado em 2021. Minha atuação é na Faculdade de Estudos Estrangeiros, no Departamento de Estudos Luso-Brasileiros, mas é basicamente brasileiro. Professora de 8 disciplinas, eu tenho 2 disciplinas de leitura e produção textual, 4 disciplinas de português avançado, uma que se chama Panorama do Brasil e uma voltada para o SAPBRAS. Anualmente entram 60 estudantes e anualmente se formam 60 estudantes também. Semestres são compostos por 14 semanas de aulas. Então, falando um pouquinho sobre a disciplina de português avançado audiovisual brasileiro, no período de 2021 a 2024, não vou falar anualmente como foi, nem daria tempo, mas há várias reflexões que eu já fiz sobre o início, principalmente sobre as minhas expectativas, sobre como eu pensava que seriam os alunos em sala de aula e, enfim, a realidade, até porque eu cheguei na pandemia e em 2021 ainda havia lockdown, assim, não com esse nome, mas um certo lockdown no Japão. Então, os objetivos da disciplina, de modo geral, conhecer o audiovisual brasileiro, os aspectos culturais que existem nas mídias, assistir às produções em aula e expressar-se em português a partir do que foi assistido e aprimorar as habilidades tanto de compreensão, produção oral, quanto de leitura e escrita. É a disciplina de língua, mas tem sempre um tema específico, nesse caso, audiovisual brasileiro. Então, em 2021, a modalidade foi online, o que foi muito difícil, porque pelo Zoom a gente, às vezes, não consegue compartilhar Netflix, a página da Netflix, ou o Globoplay. Eu também utilizo o Globoplay para mostrar as produções audiovisuais brasileiras. Então, era muito difícil
Além disso, no Japão, eles, mesmo presencialmente, já ficam mais assim, mais quietos na aula, já não vão participar espontaneamente. Então, online é pior ainda. Então, assim, é muito mais difícil. Não vão abrir a câmera. E no meu primeiro semestre, recém-chegada, foi um choque, porque eu estava pensando que eu ia perguntar o que você achou desse filme, e todo mundo já ia começar a falar e compartilhar, e a gente ia ter vários debates. Mas isso não aconteceu. E também porque eu tinha uma imagem muito forte assim das minhas experiências com chineses, coreanos, japoneses, enfim, asiáticos, né, asiáticos de modo geral, pensando que eles seriam a mesma coisa que foram no Brasil, lá no Japão. E é diferente, há essa diferença. Então, uma das formas de avaliação da disciplina era 50% de participação na aula, o que foi insano, porque não tinha nem 20% de participação em aula. Então, eu tive um grande problema de avaliação, né, porque eu não sabia, eu desconhecia o contexto, e foi algo que eu fui ajustando, e ainda estou ajustando até hoje, né? Então, formas de avaliação. Bom, de 2022 a 2024, então, a modalidade foi de híbrido a presencial, hoje em dia é presencial. Também uma reformulação constante do programa de ensino, até porque tem algumas obras que, dependendo da cena, eu não posso mostrar lá. Então, esse é um cuidado que eu preciso ter, porque é muito assim, natural para a gente assistir cenas de beijos calorosos ou de intimidade ou coisas assim. E isso não é bem visto, isso pode dar um problema muito grande se eu exibir alguma produção dessas em aula. Então, eu tenho que reformular, ter o cuidado, assistir várias vezes, ver se realmente vai dar para mostrar, porque senão é um problema real. Então, além disso, tenho sempre tentado agora, então, construir um ambiente em que os estudantes possam se engajar e eles possam falar apenas eu achei legal, eu achei interessante, eu não gostei, porque senão o silêncio ele predomina na sala de aula. Então, o incentivo de estruturas desde eu acho, eu penso, muito assim de vamos construir o início para depois chegar na discussão. Se eu conseguir uma discussão no último dia de aula já é uma vitória, porque realmente é difícil conseguir essa participação bem engajada nas aulas. Então, além disso, também há muitas dificuldades em encontrar variedade de produções brasileiras. E, ao longo dos anos, eu também fui fazendo alguns contratos em sala de aula, como o uso de legendas em japonês em algumas produções, ou deixar assim, vou deixar meia hora legenda em japonês, depois a gente troca, põe uma legenda em português e nós vamos adaptando. Então, dependendo, né, do filme ou da novela, eu faço isso. E também o uso de produção audiovisual japonesa, pelo menos uma vez, para a gente poder fazer uma reflexão, né, de outro lado também, não só ficar falando sobre Brasil, Brasil. Então, organização do semestre, né, de 2024, que eu dei aula nesse semestre, apresentação da disciplina, introdução ao que é audiovisual, novela, séries e reality show, filme, avaliação e participação em aula, mas hoje em dia é só 20% que eu cobro. Reaction paper, avaliação escrita e apresentação oral. Sempre depois das aulas, os estudantes precisam escrever esse reaction paper, que é assim, o que você achou da aula, para ir construindo, então, essa zona de conforto também, de eu posso me expressar, eu posso falar o que eu penso sobre esse filme, está tudo bem falar sobre o que você pensa de fato. Não gostou, está tudo certo, né? Então, são estratégias que eu tenho tentado criar. Avaliação escrita, apresentação oral. E, bom, depois de trabalhar novelas, séries, reality show e filme, eu tento, então, fazer essa roda de conversa em que, depois de terem escrito semanalmente esses comentários, eles vão se sentir mais confortáveis para expor. Bom, passando assim, então, rapidinho, o que os estudantes precisam observar em cada obra assistida. Por exemplo, aspectos da sociedade brasileira, onde essas pessoas estão, como que elas estão interagindo com as outras pessoas, como a trilha sonora, fotografia, o enredo, etc. Está mostrando imagens, né, de Brasil, que Brasis são esses também, o que eles estão aprendendo em relação à língua portuguesa, então eles sempre precisam refletir sobre essas questões. Além disso,
as orientações para as rodas de conversa. Então, eu também sempre deixo isso exposto, porque eles precisam seguir os pontos, né? Então, é difícil chegar e falar assim, o que você achou, e deixar a pergunta aberta. Então, eu preciso fazer um certo roteiro, e pelo menos essas 3 perguntas estão sempre presentes lá. Então, além disso, essas foram as produções que eu utilizei em sala de aula. Então, nós assistimos a um episódio da novela Vai na Fé, da novela Império, da série Sintonia, da série De Volta aos 15, do reality show Casamento às Cegas Brasil, e também do Casamento às Cegas versão Japão. Então, foi muito interessante para comparar, e os estudantes adoraram fazer isso. E também o filme Minha Mãe é uma Peça. Bom, vários tópicos foram levantados a partir dessas obras, então eu fiz uma lista assim muito breve, muito rápida também. Então nós conversamos sobre acesso à universidade, permanência, convivência familiar, desigualdades sociais, diferentes formas de trabalho, estereótipos, funk a gente trabalhou também a avaliação oral, falando sobre os diferentes gêneros de funk e também do charme, do passinho. Então eles conheceram bastante, nós assistimos vários vídeos. E também, enfim, religiões, sonhos, vida universitária. E, ai, meu Deus, tá. E daí, então, considerações finais. Eu tenho 3, mas falando então um pouquinho sobre expectativas e realidades, né? Então, eu precisei fazer a minha autoavaliação, né, sobre as expectativas que eu tinha, também as imagens que eu tinha na minha cabeça sobre o Japão, sobre como seria estar em Tóquio, enfim, e como isso reflete-se em sala de aula. A criação de um espaço, e isso é muito forte, e isso é algo que eu tenho tentado fazer em todas as minhas disciplinas até hoje, e vou fazer até o meu último dia de leitorado. E, bom, presença do audiovisual brasileiro, então, é um ótimo recurso para ser utilizado em sala de aula, porque eles podem escutar diferentes tipos de português, e eu sempre falo, nós, professores, modulamos nosso português, querendo ou não. A gente enfim, entra no modo professor, e a gente fala de uma forma diferente, que não é a forma que eles vão ir para o Brasil, para Portugal, para qualquer lugar, e vão escutar. E também a influência de novas produções que têm participantes brasileiros, como o reality show The Boyfriend, do japonês, que tem um brasileiro lá, e ele mostra, então, um outro lado brasileiro também, e também para, enfim, para falar sobre os choques, refletir sobre os estereótipos, também é muito bom, e os benefícios do uso do audiovisual em aula. Então, também reflete-se em estudantes mais motivados e mais engajados, e querendo, por exemplo, assinar Netflix, que não é comum no Japão, para poder saber mais sobre o Brasil. Então, é isso. Muito obrigada.